E aí, bora se preparar para a prova da Consulpan sobre Paracuru? Então, este material aqui é o que faltava para organizar os estudos, sabe? A gente vai direto ao ponto, naqueles detalhes que, olha, com certeza vão aparecer na prova. Olha só que lugar! Lindo, né? Mas a gente sabe que para passar no concurso não basta só admirar a paisagem. Paracuru é incrível, mas a banca vai querer saber dos detalhes, dos fatos, das datas. Então vamos fundo nisso. Então, o nosso combinado aqui é bem simples. A gente vai passar por tudo o que é essencial. Geografia, história, os dados mais recentes, tudo para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na hora de gabaritar a prova. Beleza, vamos começar pelo básico do básico. Aquela pergunta que sempre cai. A localização. Onde fica Paracuru? Quem são os vizinhos? Isso é fundamental. Olha só, dando uma olhada aqui no mapa, fica fácil de ver, né? Paracuru está ali no litoral oeste do Ceará, na famosa Costa do Sol Poente. E essa localização, pessoal, não é só um detalhe geográfico. Ela influencia tudo. A economia, o clima, tudo mesmo. Agora, atenção total aqui, porque limites é questão certa de prova. Vamos lá. Ao norte e a leste, tá fácil, é o Oceano Atlântico. Ao sul, faz fronteira com São Gonçalo do Amarante. E ao oeste, Paraipaba. Simples assim, direto ao ponto. E agora, a dica de ouro, o pulo do gato. Se tem uma coisa que a Consulpan adora, é uma boa pegadinha, e essa aqui é clássica. Anota aí em letras garrafais. Paracuru não faz fronteira com Trairê. Quem está no meio do caminho é Paraipaba. Muita gente boa cai nessa, então fica a dica. Outro conceito que a banca gosta de cobrar, mesorregião e microrregião. Pensa assim, ó, a mesorregião, que no caso é a norte cearense, é tipo um bairro bem grandão, com características parecidas. Já a microrregião, a do Baixo Curu, é a vizinhança mais próxima, a galera que está ali colada, ligada pelo Rio Curu. Entender isso já te salva de uma enrascada na prova. E para a gente fechar essa parte de geografia, um resumo rápido. O clima tropical semiúmido, bem diferente do sertão, hein? A área pequena, um pouco mais de 300 quilômetros quadrados. E quem nasce em Paracuru é paracuruense. Fechado? Bom, agora que a gente já sabe onde fica, vamos entender de onde veio o nome. A etimologia de Paracuru diz muito sobre a história do lugar e a presença indígena por lá. Pois é, o nome vem do tupi, e isso é um detalhe importante para a prova. Existem duas traduções mais famosas, digamos assim, lagarto do mar ou mar de cascalho. As duas, percebem, têm tudo a ver com a paisagem de lá, com o que os primeiros habitantes viam. E tem mais, viu? Antes de se chamar Paracuru, o lugar já teve outros nomes, como Paramirim e Parazinho. Isso mostra como a identidade do local foi sendo construída aos poucos. Agora, prepare-se, porque a gente vai entrar na parte, digamos, mais agitada. A história da emancipação de Paracuru é uma verdadeira novela, cheia de reviravoltas. Foi uma briga longa, uma dança das cadeiras que durou quase um século. Dá uma olhada nessa linha do tempo. É para deixar qualquer um tonto. Em 1868, vira vila. 6 anos depois, já não é mais. Depois volta a ser. Aí o município é extinto, a sede muda para São Gonçalo, um verdadeiro vai-vem. Essa confusão toda só mostra o quanto o povo de lá lutou para finalmente, em 1951, conseguir a sua autonomia de vez. Certo. Depois de toda essa confusão histórica, vamos focar no que realmente importa para a prova. Quais são as datas e os fatos que a gente precisa ter na ponta da língua? Essa pergunta aqui é o centro de tudo, viu? Se a gente entender a diferença entre 1868 e 1951, a gente não cai em nenhuma pegadinha sobre quando Paracuru foi fundado ou qual é o aniversário da cidade. Então vamos lá, para ficar bem claro. 1868 é quando Paracuru vira vila. É um passo importante, o primeiro gostinho de autonomia. Mas a emancipação para valer, a independência total, só vem em 1951. Pensa assim. Em 68, foi o nascimento, em 51 foi quando atingiu a maioridade. Fica fácil, né? Então, anota aí, tatua na mente. 22 de novembro de 1951. Esse é o aniversário oficial do município, a data da emancipação definitiva. E se mesmo assim der um branco na hora H? Calma, tem o macete final, o bizu de ouro. Para lembrar o ano da emancipação, é só pensar na famosa 51, uma boa ideia. Pronto! 1951. Nunca mais esquece. Essa dica vale ouro, hein?
E claro, não dá para esquecer de quem começou tudo isso, né? O nome a ser lembrado é o do padre João Francisco Nepomuceno da Rocha. Foi ele que doou as terras da família lá em 1862, dando o pontapé inicial para formar a cidade. Beleza, já passamos pela história. Mas e hoje? Como é que Paracuru está organizado? Vamos dar uma olhada na parte administrativa e em alguns dados mais atuais. Administrativamente, é bem simples de guardar. Paracuru se divide em 3 distritos: a sede, que é a parte mais central e urbana, e mais 2, Jardim e Poço Doce. Só isso: sede, Jardim e Poço Doce. E sobre a população? De acordo com o último censo do IBGE de 2022, tem um pouquinho mais de mulheres do que de homens em Paracuru. Uma diferença pequena, mas é um dado que mostra um padrão que a gente vê em muitas cidades do Brasil. Para a gente terminar, fica essa reflexão. A história de Paracuru é muito mais que um amontoado de datas. É a história de um povo que lutou por quase 100 anos para ter sua própria identidade. De um vilarejo que quase foi engolido pelas dunas até se tornar um município de verdade. Essa jornada diz muito sobre a persistência e sobre como o nosso Ceará foi formado. Entender isso vai muito além da prova. É isso, pessoal. Bons estudos e boa prova.